Oiê, Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. 2026 começando com muita coisa boa e a gente vai receber um convidado hoje que eu já adorei e foi indicação do Beto, ele é primo do Beto, e o super fotógrafo, um presentão que o Beto me deu de Natal, porque ele falou comigo no Natal do ano passado. Então, o nosso convidado de hoje é o João Luiz Bulcão. Ele é fotógrafo documental brasileiro, nascido em Brasília, com uma trajetória que atravessa o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos e a França. Iniciou sua carreira nos anos 80 com reportagens de forte cunho social e ambiental atuando para veículos como a revista Manchete e Veja, além de agências internacionais como a Gama e a Corb Sigma. Radicado em Paris desde 97, olha que sonho, gente. Bulcão construiu uma obra que articula fotografia documental, memória e reflexão crítica com projetos que revisitam arquivos analógicos, discutem identidade, território, futebol, Amazônia e trauma coletivo. Entre a França e o Brasil, seu trabalho afirma a fotografia como espaço de escuta, tensão e resistência, onde o tempo não passa, dialoga. Bulcão, muito obrigada por aceitar o convite de uma menina doida que você nem conhece direito, que o Beto indicou. Muito feliz de você estar aqui, de dedicar um tempinho das suas férias no Rio de Janeiro para conversar com a gente sobre fotografia. Obrigado a você, Ana. Foi um prazer estar aqui, né? E imagino que você tenha recebido já vários fotógrafos, né? Com tantas histórias para contar. E eu comecei a minha carreira em 1984, né? Já tem quase, então, 50 anos, né? Quase, né? 40 anos. 40 anos. E hoje eu moro em Paris, né? Passei a metade da minha vida aqui no Brasil, e a metade da minha vida fora do Brasil. Saí do Brasil em 1994, e para tentar fazer seguir um caminho como fotógrafo, né? Que começou há muito tempo atrás já, né? É um prazer estar aqui, poder compartilhar com você um pouco da minha história, um pouco da fotografia que eu conheço e que eu gosto de fazer, né, que faz parte da minha vida, e é isso. Quando a gente conversou pelo Zap, você me passou uma biografia, e agora eu lendo, né, depois de a gente ter conversado aqui um pouquinho, foi até... Você falou pouco, né, comparado à sua bagagem do que a gente conversou aqui um pouquinho, né, que você chegou um pouquinho antes, a gente conseguiu aqui nos bastidores conversar, e na verdade você tem muito mais bagagem do que você colocou aqui, né, e muito mais história. Então talvez nas suas próximas férias você possa voltar aqui pra gente falar mais sobre outros temas, né, porque falar. Tô achando que hoje não vai dar para abordar tudo. Tá, mas vamos resumir. Pelo tempo de bagagem que você tem. Uma das coisas que você contou para mim é que na sua viagem ao sertão, ainda durante a faculdade, você decidiu que essa viagem foi decisiva para sua escolha pela fotografia, né? O que naquela experiência despertou em você que nunca mais se apagou? Eu acho que é a experiência mesmo, né? Eu estudava na Faculdade da Cidade, aqui no Rio de Janeiro, fazia um curso de jornalismo, e uma vez conversando com um dos professores, já era no final dos anos acadêmicos, né, 4 anos, o nome dele era Johnny Howard, professor de cinema, e eu tinha vontade de sair do Brasil para trabalhar, para fotografar, para estudar. E ele me disse assim: cara, o que você quer estudar? Você quer fazer fotografia de cinema, fotografia de estúdio, né? E eu disse: não, eu queria fazer fotografia de fotojornalismo, né? Gostaria de trabalhar para uma agência, para um jornal, para uma revista. E ele disse: rapaz, você não precisa estudar para isso. Basta você sair daqui a pé e ir até Belém do Pará. E você vai voltar com tanta história, com tantas fotografias, né? Que você vai fazer essa reportagem da tua vida, que vai ser o início da sua carreira, né? Você vai se deparar com tantas situações positivas e negativas, né? Como a vida, né? E você vai ver, você vai um termômetro, né, para a sua escolha profissional. Às vezes, para um estudante de 20 anos, né, escutar um negócio desse, de um cara que era uma referência para mim, eu peguei um ônibus e fui, mas eu não fui para Belém, eu fui para Juazeiro do Norte. Eu saí daqui do Rio de Janeiro com um amigo, que era estudante também, pediu para ir comigo, gostaria de viajar comigo nessa aventura.
Mas logo no terceiro dia ele disse, olha, não aguento esse tipo de viagem, né? Eu vou voltar, porque a minha história é estúdio, né? O cara gostava de fazer foto de moda. Isso. E eu continuei essa viagem só. Ao invés de 1 mês, eu passei 2 meses, né? E antes de viajar, eu tinha dito pro meu pai, olha, papai, é o seguinte, eu vou fazer essa viagem, né? Se eu não gostar, eu faço um concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, né? Porque estava naquele período de final de faculdade, você tem aquela pressão de você ter uma definição profissional. Mas se eu gostar, eu vou ficar nessa área, né? E um encontro que eu tive, foi interessante, né? Porque você vai viajar sozinho, né? Eu não sabia o que era uma pauta jornalística ainda, eu sabia que existiam histórias a serem feitas, muitos encontros a acontecer, e eu encontrei uma vez, estava numa parada dessa de ônibus, indo para Recife, eu acho, e tinha no posto da parada, tinha um poste com cartaz dizendo 50 anos da morte de Padre Cícero, e era em Juazeiro do Norte, né? Aí eu peguei o ônibus e fui para lá, e lá eu encontrei um cara, era uma dupla de reportagens da revista Manchete, que era o Carlos Humberto TDC, grande fotógrafo, que eu já conhecia de nome, né, que eu adorava as fotos dele, porque meu pai era assinante da revista Manchete, eu já sonhava em ser fotógrafo, e encontrei a Atenéia Feijó, que era casada com ele, jornalista, uma mulher que eu acho espetacular, né, e guerreira, e apaixonada pelo que fazia. E a gente trocou o telefone, foi um contato que foi feito, né? Alguns anos depois, ela se tornou a minha chefe de reportagem da Manchete e ele se tornou o meu editor, né? E foi ali que eu acho que abriu-se um caminho, né, desses encontros, que eu acho que o mais importante na fotografia é você aproveitar a vida mesmo, né? Não é ter apenas uma ideia do que você quer fazer, né? Querer chegar a um lugar, quando na verdade todo o caminho é o mais importante, né? São esses encontros, né? São essas alegrias e adversidades que você enfrenta que vai te fortalecer. Então eu viajei durante 2 meses, fotografei bastante o sertão, em preto e branco e em slide também. Nesse mesmo ano eu fiz um curso, na mesma viagem eu passei no curso da Funarte, que era da descolonização do olhar. Era um curso ministrado pelo Walter Firmo, em cor, e o Antônio Augusto Fontes, em preto e branco. Então a gente recebia um filme ou 2 filmes de cor e preto e branco, saía para fotografar um tema livre, né? E depois voltava, revelava, e tinha uma análise desses 2 profissionais, já respeitados, né? Já consolidados na fotografia naquela época, em 1984. E ali você tinha um debate, né, sobre o seu trabalho, mas muito novo ainda, né? Não sabia o que queria fazer, sabia que estava se despertando realmente essa vontade de ser profissional e de me dedicar à fotografia. E a visão do Walter Firmo em cor era uma, né? E o que eu mostrava para o Antônio Augusto Fontes, ele dizia que eu devia... Cada um tinha a sua, como é que chama, a sua visão, né? Seu estilo fotográfico completamente diferente, um preto e branco, outro colorido, né? E eu acho que isso tudo aí me influenciou muito ao ponto de passar, ao invés de passar 1 mês, passei 2 meses, voltei, o professor perguntou para mim, você achei que você tinha abandonado a faculdade, e meu pai preocupado também, né? E a família preocupada, que eu não voltava, naquela época não tinha celular, era orelhão que você ligava a cobrar, né? Onde é que você está? Não, estou em Juazeiro, estou no Crato, estou em Cajazeiras, estou em... E você vai encontrando as pessoas, vai dormindo na casa das pessoas, vai entendendo, vai se descobrindo também nessas viagens, né? E eu voltei para casa e disse, olha, meu pai, sinto muito, não vou fazer concurso, vou me formar e vou ser fotógrafo profissional, né? Seu pai, como que ele reagiu? Como? Seu pai, como ele reagiu? O papai era um cara muito aberto, né? Ele disse, então vai, agora eu acho que se eu fosse você, eu seria fotógrafo de final de semana, fotógrafo amador, vai trabalhar, né, vai ganhar sua grana, no final de semana você é amador, você gosta disso, vai fotografar isso. Só que profissionalmente acho que ele tinha até razão, entre aspas, né, porque ao longo da sua carreira você é obrigado a fazer trabalhos que não correspondem àquilo que você quer fazer, mas você tem que fazer porque você é profissional, precisa disso, né? E
muitas vezes você fotografa para ter oportunidade também para desenvolver projetos pessoais, que é o que eu faço hoje, né? Sou fotógrafo profissional porque eu ganho dinheiro com isso. Não tem muita diferença entre um fotógrafo hoje em dia amador e um profissional, né? O fotógrafo profissional não quer dizer que o cara é o top do fotógrafo, não é isso. É o que o cara vive da fotografia, ele tenta viver da fotografia, né? Acho que a fotografia, muitas vezes, ao longo desses anos, eu acabei, em alguns momentos da minha vida, redescobrindo aquela viagem que eu fiz de descoberta, né, de conhecimento pessoal e também da fotografia. Era o início de uma paixão mesmo, né, mas início de um encontro, que isso vai te fomentando, né, vai acrescentando, você quer repetir, vai repetindo, e ao mesmo tempo você vai amadurecendo, e vai construindo o seu caminho. Eu acho que, sei lá, quantos anos depois, né? Essa viagem está muito marcada, né, na minha vida. Muito legal. Legal que seu pai apoiou também, né? Apoiou. A minha mãe, durante muito tempo, perguntava quando que eu ia voltar a trabalhar. Porque ela achava que fotografia não era trabalho. Enfim. Desde o início, seu trabalho se volta para questões socioeconômicas e ambientais. Em que momento você percebeu que a fotografia seria para você mais escuta do que espetáculo? Então, na década de 70, eu devia ter assim, uns 10 anos de idade, meu pai recebia aquela assinatura para a revista Manchete, né? E ela também usava a revista, era leitor também da Realidade um pouco antes. E nessa época da ditadura militar, os militares estavam utilizando estavam tentando integrar a Amazônia com vários projetos, né, projetos gigantescos, né, como hidrelétrica, transamazônica e ocupação da fronteira do Calha Norte, toda a fronteira da Amazônia. Instalar ali uma presença do brasileiro numa terra que era, na época, meio que desconhecida do Brasil. Eu adorava ver aquelas reportagens, né? Porque era realmente uma abertura da Transamazônica, né? Descoberta de alguns povos originários, né? Que entravam em conflito com essa chegada dos colonizadores, entre aspas, né? Que eu acho que eram mesmo. E 20 anos depois, né? Eu estava fotografando para a revista Manchete, com essa editora que eu tinha encontrado em Juazeiro. Eu entrei na revista Manchete, na Bloco Editores por um concurso fotográfico, para fazer um curso de fotografia, e os 12 primeiros faziam estágio, depois, né, eram contratados. Então eu fui selecionado com alguns fotógrafos contemporâneos, né, que ainda continuam fotografando ainda. E aí a Manchete, alguns anos depois, entrou a Atenea Feijó e o TDC e me mandaram para a Amazônia fazer um trabalho. E realmente, você chega na Amazônia, eu passei 40 dias com 40 filmes apenas, quer dizer, você tinha um filme por dia, porque o filme era caro, né? E na verdade me deram 20 filmes, e eu comprei 20 filmes rebobinados na época, em cor, em slide, né? Eu sabia que eu tinha um filme por dia, então muitas vezes, a primeira vez que eu cheguei lá, aquelas imagens que eu tinha visto antes, né, não era que eu quisesse repetir, mas eu estava em busca daquilo como se aquilo realmente fosse a Amazônia, né? Uma visão colonial, né, do fotógrafo que foi antes de mim. Tem essa história também, né? Você encontrar o que é exótico, o que é diferente, né? E acho que a minha primeira reportagem, eu tive isso, mas eu passei 40 dias, né? Não é um bate e volta para você ir fazer uma fotografia para ilustrar uma primeira página de um jornal. Eu trabalhava na Manchete, né? Então, na revista ilustrada. Tinha que contar uma história, né? Tem que ter, às vezes, a capa, mas se não for a capa, é uma página dupla, que é a imagem mais forte da reportagem, e depois você vai folheando e vai diminuindo, né, o termo das imagens, né, e o texto vai crescendo. Então é uma combinação entre o texto e a fotografia, mas dando mais importância à fotografia. E quando eu vi isso, né, o resultado foram 2 edições de 16 páginas com uma capa, e ali eu tinha realmente a oportunidade de ter um editor que viu aquele material, né, que me apoiou.
né, e a gente conseguiu publicar 2 edições. E depois daquilo foi uma paixão realmente à primeira vista, né? Tudo aquele sonho que eu tinha de criança, de estar ali, fotografar e ter um resultado, né, tangível, né? Você vê a revista na sua mão, com aquelas páginas duplas, isso aqui te alimenta, né? Alimenta seu ego, alimenta, te confirma, te deixa confiante, né? E a foto impressa tem outro peso, né? Sim. É muito diferente. E você fica confiante. E aí outras pautas vão aparecendo, né? Passei 4 anos na Manchete, fui várias vezes à Amazônia. Aí saí do Brasil em 94, em outubro de 94, fui para Nova York. Eu já era correspondente da agência Gamar aqui no Brasil. Eu viajava pelo Brasil mandando matérias para lá, né? Matérias, desculpa, de cunho social e econômico. E de uma dessas matérias, quando eu fui para Nova York e depois para Paris, a Amazônia continuou sendo a minha vontade de estar, né? Até que eu volto, né? Cada vez que eu vou ao Brasil, eu volto ao Brasil, ou eu faço uma matéria lá, ou eu faço mais pautas, contatos para futuros projetos, né? Agora, essa vinda agora, você já foi lá? Não, às vezes agora foi de férias mesmo. Fiquei de férias aqui um mês, vou passar mais 10 dias, mas já estou em contato com alguns projetos em vista, que acho que é o que alimenta, né? Eu sempre gostei muito de pautar, né? Eu faço muita pesquisa. Acho que é importante o fotógrafo se criar uma base de informação, né? E poder se alimentar disso, né? Você tem os pedidos das revistas, que hoje estão diminuindo, né? Mas isso não pode te impedir de produzir. Né? Você vai, produz, fotografa, não sabe o que vai fazer com isso muitas vezes, né? Mas é um projeto pessoal, é um projeto que pode render uma exposição, pode render um projeto de exposição, pode render um livro, né? Pode ilustrar a casa de alguém, não sei, mas isso é secundário. Eu acho que o importante é você tentar fazer, mas está difícil a produção, porque antigamente as revistas te bancavam para ir, né? Você chegava na Manchete, eram pautas de 2 meses, 1 mês, né? 40 dias, né? Era impressionante fazer isso, né? Aos 30 anos de idade. Hoje, 30 anos depois, para você conseguir uma viagem dessa, né, você tem que ter uma boa organização não governamental que te financie, né, um bom projeto que uma revista possa bancar, coisa que é cada vez mais raro, né? Ou então descobrir uma maneira de você poder investir para bancar essa ideia, né? Hoje em dia, tem algum lugar que a gente consiga acessar digitalmente esse material da Manchete para a gente pesquisar? Hoje a Manchete está toda digitalizada pela Biblioteca Nacional. Ah, legal. Eu não sei qual é o site, mas eu sei que existe isso, né? Eu tenho visto algumas fotos. O arquivo da Manchete parece vendido e ninguém sabe onde está. Aí você tem uma história do Brasil desde 1950, eu acho, até 2000, perdido, né? E são fotografias históricas, né? Acho que tinha foto do Juscelino, né? Até a derrota da Copa do Mundo em 98, tinha fotógrafo ainda em Paris fotografando isso. Então, todo esse lado econômico, social, político foi documentado, né, pela Bloch Editores, né, porque tinham várias revistas. O fotógrafo trabalhava para várias revistas, né. Eu tive a oportunidade de um determinado momento ser selecionado com outros fotógrafos para compor uma equipe, né, através da Atenea Feijó e do Carlos Humberto TDC, de ser fotógrafo exclusivo da Manchete para fazer matérias, né, maiores, grandes reportagens, né, que a Manchete gostava de fazer e gostava de cobrir. Muito legal. Porque uma coisa que me chama a atenção são as referências que a gente tem que vão despertando na gente essa paixão, esse amor pela fotografia. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava com muitas coisas, né? Ela era dona de casa, fazia faxina para fora, fazia uma unha, e ela tinha, nesse trabalho de manicure, ela tinha muito a revista que ela ganhava. E uma das revistas que ela ganhava muito, e que foi, eu acho que me despertou o desejo pela fotografia, eram as revistas da National Geographic. Sim.
E naquela época, os trabalhos da National Geographic eram muito diferentes do que a gente tinha de visão de... Não tinha internet, né? Não era como hoje. Então, tinham coisas que hoje em dia eu não sei nem se eles considerariam errado por achar que era um trabalho exótico, que a pessoa foi para lá para registrar algo que era muito diferente. E aí a minha pergunta parte disso em relação à Amazônia, os povos originários, você acha que eles mudaram muito? E vou dar um exemplo. Agora, recente, teve um programa que o Luciano Huck foi gravar numa aldeia de povos originários, e aí ele fez uma crítica e isso viralizou na internet, ele foi muito criticado, e eu também achei desnecessário o que ele fez, que ele foi pedir para fazer uma foto e pediu que os povos de lá tirassem, escondessem o celular, escondessem todos os objetos que fizessem a alusão para como se fosse parecer que eles eram realmente isolados, né? E hoje em dia está tudo integrado. Como é que você lida com isso? Você mostra realmente o que está lá ou você procura mostrar como se realmente fosse preservado? Porque não é, né? Porque hoje em dia já está todo mundo... Eu acho o seguinte, eu acho que as revistas, né, e os leitores de uma determinada época pensavam que essa imagem, né, o fotógrafo que ia fazer uma matéria, ele tinha que trazer esse Éden, né, essa imagem do como é que chama, do povo indígena, né, no Éden, né, num paraíso, né. Isso é uma pressão muito grande para o fotógrafo e né, de chegar e ter que responder a essa demanda, né, quando a realidade é completamente diferente. Eu não fotografo, eu não vou mais. Eu fui várias vezes pela Manchete, né, eu conheci o Zurewawau, Yanomami, o Sateremauê, o Pataxó, mas hoje eu não vou mais. Não vou mais porque eu não tenho não é minha... Tem fotógrafos que trabalham muito bem nisso, né? Eu acho que eu não sou muito fotógrafo não quero buscar muita beleza, não, sabe? Não quero buscar isso, não. Eu acho que eu tenho que... São temas muito mais fortes que eu acho que existem, né, com essa população, né, que a gente não fala, que a gente não mostra, as cidades inchadas, né? Uhum. A exploração de minério nas áreas, né? Não sei, não é a minha área, eu não sou um fotógrafo que vai buscar, né, numa aldeia indígena uma história a contar. Eu prefiro não fazer. Tá certo. O Ripper gosta muito de contar as histórias que inclusive é um trabalho muito bonito, porque a gente não imagina, eu pelo menos não imaginava que hoje em dia ainda existisse isso, né? São os trabalhos de escravidão, né? Que a galera tá trabalhando ali sem carteira de trabalho, sem condições mínimas, né? Ele já fez vários trabalhos mostrando nesse mundão aí que a gente tem, que parece que tá muito longe, mas às vezes tá a 50 minutos daqui, né? Eu brinco com meu marido, minha mãe mora na região serrana, a gente pega a Dutra ali, em uma hora a gente já tá vendo só fazenda, vaquinha, né? Sai muito rápido da cidade grande. E ele mostra muito um trabalho de coisas que a gente não imagina que ainda possam existir, né? Eu fiz com 2004, 2006, eu participei de uma operação com o Ministério do Trabalho para verificar na Amazônia locais que utilizavam o trabalho escravo nas fazendas, né, nas fazendas, nas carvoarias, né? Isso existe realmente, né? É todo um sistema que começa com o gato, né, que é o chamado de gato, que é o cara que vai recrutar essas pessoas que estão em dificuldade financeira, geralmente no Norte, né? Eles entram no caminhão e vão se desembarcar lá no local da Amazônia que está se fabricando carvão ou que está se desmatando para fazer um cercado. E essas pessoas se perdem, né, lá, porque
vão na ilusão de conseguir alguma coisa e não conseguem porque as pessoas exploram mesmo. Então, eu participei dessa operação e eles liberaram muita gente. Muita gente mesmo. É uma matéria muito triste de ser feita e triste mesmo é saber que essa realidade existe ainda, né? Mas em São Paulo parece que tem, na própria cidade, né? Verdade. É um trabalho perigoso também, né, para o fotógrafo. É perigoso. Acompanhar. Eu acho que a Amazônia hoje está mais perigosa do que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, com certeza. Né? Eu fotografava muito sozinho na Amazônia. Eu fui na Amazônia com alguns repórteres, né? Mas também fazia minhas próprias pautas, né? E hoje eu tenho conversado com algumas pessoas ficam... A gente chegava com uma máquina fotográfica, né? Imagina, 40, 50 anos atrás, né? Você chega com uma máquina... Imagina o Cartier-Bresson chegando na Índia, né? Ou no México com aquela Leica dele. Né? As pessoas nem sabiam o que era, né? Olhavam para ele, nem olhando, né? E sozinho, andando, né? Conversando, trocando, sem que as pessoas soubessem que aquilo teria um resultado, né? Uhum. Hoje eu acho que você vai qualquer lugar, né? As pessoas já têm uma atenção voltada, o que ele vai fazer com isso, né? O que ele está com essa máquina aqui? Então eu acho que na Amazônia, com tantos problemas que existem lá, eu acho que uma máquina fotográfica, você trabalhar sozinho ou com uma equipe, pode ser muito complicado, né? Porque você pode estar denunciando alguma coisa, como tem muita coisa ilegal lá acontecendo, isso pode ser prejudicial ao fotógrafo, né? E ao repórter também. Você falou de máquina, o David Alan Harvey teve uma época que ele passou aqui para cobrir aqueles tempos áureos do Rio de Janeiro, onde a gente estava se preparando para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, né, antes de 2016, e ele ficou um tempo aqui registrando. Ele usava uma Leica também, então ele ia muito para a praia, só que a Leica é pequenininha, né, então as pessoas achavam que ele estava tipo com uma saboneteirinha, assim, uma câmera digital, mas que não tinha muito valor, né, então entregavam muita coisa para ele porque parecia eu acho que também tem a maneira de você se aproximar, talvez, também, né? A maneira de você enfrentar isso, com outra presença. Acho que quando você chega com uma equipe, né? Você chama muita atenção, né? Até com um repórter, né? Chama atenção. Você está sozinho, eu não sei se tinha problema, né? Eu fui assaltado em Paris agora, em junho. Sério? Assaltado, mas teve um problema no dia que o PSG ganhou a Champions League, né? Eu saí para fotografar, assisti o jogo no bar, fui ver depois saí para fotografar a torcida comemorando, mas foi um dia muito violento em Paris. 500 pessoas foram agredidas, né? Entre elas eu. E desde junho eu estou sem fotografar porque eu tive um problema no braço. Mas foi um tempo também de parada, né? Para você dar uma desacelerada na sua vida profissional e ver o que você fez, o que você não fez, né? O que vale a pena fazer, quais são os passos futuros que você vai estar dando. Então, isso para mim foi muito importante, porque nesse tempo eu revi meu arquivo, todo o material que eu digitalizei, né? As matérias da Amazônia, de outros temas que eu fiz também lá na França e aqui no Brasil. Eu gosto muito do Brasil, né? Minhas pautas são mais aqui do que lá. Lá é mais um trabalho de alimentar, né? Eu não tenho uma identificação assim tão grande com as temáticas, né? A maneira de produzir também é diferente lá. Aqui O que muda? Aqui eu fico mais livre, né? Acho que eu conheço mais os códigos do que lá, apesar de estar lá há quase 30 anos, né? Ser cidadão francês já, eu tenho uma cidadania, mas é uma outra maneira de se fotografar, eu acho, né? De entender o que você está fazendo. Então eu tenho Curioso. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito de viajar, qualquer lugar. E você estava falando dessa maneira de você olhar, né? E quando eu falei do Cartier-Bresson, o cara vai dar uma volta ao mundo, né? E ele volta, é como se fosse realmente ele que está dando ali uma visão do mundo, né? É tipo que corresponde ou não à expectativa do leitor, né? O leitor, a National Geographic era isso também, as pessoas compravam para visitar o mundo, né?
Mas o mundo não é só aquela beleza, né? É, Não são só aquelas cores formidáveis, aquelas temáticas. É um tema de descoberta. Não, acho que a era só o fotografia olhar de vai alguém, além né? disso. Era só o olhar de alguém, né? É o olhar de alguém, o olhar de um colonizador. Porque tinha uma revista ali pedindo, né? Apesar do fotógrafo ser o autor, né? O cara trabalhava na National Geographic, ele passou um período da vida dele de conhecimento, né? De estudo, de trabalho. Tem uma reputação e tem o olhar dele autoral. Né? Não é qualquer um que trabalha para a National Geographic, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele está numa linha editorial que corresponde ao que os editores querem, né? É a beleza do mundo, né? Você não vê matérias socioeconômicas com problemática, né? Tem muita coisa. Também não uso muita, não vejo muita National Geographic também. Muito legal. Tem uma pergunta que eu tinha separado aqui para falar justamente sobre seu olhar sobre o Brasil, né? Aqui, ó. Morar em Paris mudou o seu jeito de olhar o Brasil? A distância ajuda a ver com mais clareza ou cria outras camadas de conflito? Eu acho que não é nem Paris. Eu acho que é a maneira como você se distancia de você mesmo, de onde você nasceu. Você pode sair daqui do Rio de Janeiro e morar em qualquer outro lugar. Você vai sempre deixar aquela tua raiz, né, crescendo de uma maneira ou de outra. Claro que Paris tem toda a vida cultural que é completamente diferente daqui, ela te oferece muitas coisas, né, e não dá para comparar, né, seria até injusto isso. Eu me alimento disso também, eu acho que isso forma uma camada, como você diz, né, de percepção dessa diferença entre o Brasil e a França, né, dessas oportunidades que os franceses têm e que os brasileiros não têm, que é o acesso à cultura, acesso à educação, apesar de ter, né, mas não é da maneira que uma república merece ter, né? Então acho que esse distanciamento é muito mais pessoal mesmo, acho que é uma coisa mais interna, né? É uma saudade, na França eles não usam saudade, eles chamam de, como é que chama? Ça me manque, né? É uma coisa que está me faltando, né? É uma saudade que você tem de alguma coisa, né? De uma pessoa, de uma cultura, de um código, de uma comida, né? Eu acho que qualquer lugar você pode ir, você vai ter esse tipo de... E quando você volta, é como se você tivesse colocado uma pausa numa música, né? Aí você volta, você dá aquela como é que chama? Bota para tocar de novo a música continua, né? Uhum. Algumas coisas mudaram, claro, mudou muita coisa na minha vida, na vida das pessoas que eu encontrei, né? E que eu deixei aqui, né? Eu deixei muitos amigos, acho que é a vida, né? Que você faz, são escolhas que você faz e que a fotografia está no meio. A fotografia foi meu caminho para me levar isso tudo, né? Não tem comparação, não dá para comparar, você fica maluco, né? Comparar o Brasil e a França, essa minha mãe com, sei lá, com a minha sogra, sei lá o que é. Você perde tudo, né? Mas você não perde a referência, não perde as suas raízes. Mas você vê o Brasil de outra maneira. Claro, o Brasil evoluiu, as pessoas envelheceram, né? Meus amigos envelheceram, cada um tomou um rumo diferente. Então isso... Como você está desacostumado a vê-lo cotidianamente, né? Você tem você vê que o tempo passou, né? Mas a essência eu acho que ficou, né? Pelo menos é o que eu sinto. Legal. O que você sente de saudade quando você vem para cá, em relação à comida, por exemplo, que você busca? Em relação à comida? Eu acho que vou guardar 10 quilos aqui, né? É o tempero. É o tempero? Tempero aqui é impressionante, né? Não sei o que acontece. Tento fazer um arroz, não consigo. Minha feijoada é boa, mas não tem assim mesma... acho que é o tempero, acho que é a fartura, acho que é a maneira de fazer, a maneira de estar com os amigos também, né? Acho que tem isso também. Você pode tomar um bom vinho sozinho e não gostar, né? Aí você pode tomar um vinho ruim com os amigos e adorar, e vai querer repetir esse vinho, e o vinho, às vezes, não é o mesmo, né? Porque o que conta é a experiência, né? O que conta é o ambiente, né? A atmosfera que você está criando, né?
Eu tenho uma tia que mora na Itália, toda vez que ela volta ao Brasil, ela tem que tomar caldo de cana e comer pastel. Exatamente. Isso é uma coisa que minhas filhas fazem também quando vêm pra cá. Ela sente falta. E eu tava ouvindo outro dia uma amiga falando, ela é mineira e tá morando no Rio já há alguns anos. Aí ela passou o Natal pela primeira vez aqui. Aí ela falou, Ana, que estranho, né? Vocês têm rabanada aqui. Rabanada não é um negócio que existe em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, não. Aí eu falei, sério, eu achei que era algo nacional, assim, que todo mundo comesse rabanada no Natal. Ela, não, só no Rio mesmo. Eu falei, tá bom, foi mal, então. Rabanada tem lá também na França. Tem? Como se chama? Pão perdu. Pão perdi, que nome bonito. O pão perdi é o pão de ontem, né? O pão perdido, né? Curti. A gente vai falando umas coisas aleatórias aqui, tá, Lucão? Porque eu sou curiosa, pergunto tudo. Inclusive, se você tiver algo que você não queira responder, você fala, que aí a gente tira depois. Né, Peixe? Peixe já tá acostumado. A Amazônia atravessa sua trajetória há décadas. O que mudou na forma como você fotografa a Amazônia hoje, em relação às primeiras imagens que você produziu lá? Eu acho que foi isso que eu falei para você há pouco. Acho que é uma mudança. Imagina só, mas que hoje a Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes, né? Não sei te dizer. A maior parte está... Uma galera, hein? Eu achava que era bem menos. Eu também pensava que era bem menos. Mas, para você ter ideia, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes no início da década de 70. Hoje tem 210 milhões, né? A França, para você ter ideia, na época da Revolução, tem mais de 200 anos, tinham 30 milhões de pessoas, né? E não era o mesmo território de hoje, era mais ou menos parecido, mas não era o mesmo. 30 milhões, hoje tem 60. Então dobrou em 200 anos, enquanto no Brasil em 50 anos ela quase que triplicou. Né? Muitas pessoas foram para a Amazônia, né? E as cidades incharam, né? Belém, Marabá, Porto Velho, né? Manaus, tem muita gente, né? Não tem oportunidade para todo mundo. Não tem nem estrutura, né, para isso. Não tem estrutura para isso, eu acho que não. Então, muitas vezes as pessoas dizem, vamos salvar a Amazônia, você tem que salvar as questões sociais primeiro, né? Dar oportunidade às pessoas de não destruir a Amazônia. Porque eu vejo a Amazônia hoje como uma mata atlântica na época do descobrimento do Brasil, né? As pessoas chegaram aqui, né, encontraram o pau-brasil, acabou se extinguindo em poucos anos, né? Levaram os papagaios daqui, desmataram, criaram perspectiva de cana-de-açúcar, de cultivo do cana-de-açúcar, de outras coisas, né? Gado, foram entrando pelo interior, foram abrindo as fronteiras, os bandeirantes abriram as fronteiras, encontrou-se minério, né? Os garimpos, né? Construíram cidades. E na Amazônia acho que é a mesma coisa. Nos últimos 50 anos a Amazônia era, não vou dizer que era intocável, mas ela estava bem preservada, né? Mas a partir do momento que você começa a ocupar, né? Você traz as pessoas para lá sem nenhuma programa de ocupação, né? Claro que as pessoas vão desmatar, claro que as pessoas vão atrás de um garimpo, claro que as pessoas vão tentar sobreviver. Você não pode levar uma pessoa do Rio Grande do Sul, como foi o caso, do sul do país, e entregar uma terra para elas em Rondônia, sem que essa pessoa saiba que vão encontrar os índios lá, o Cinta Larga, o Uruauau, né? Então você vai, você se instala com a sua família, desmata, porque vai plantar feijão, vai plantar café, vai plantar alguma coisa, e de repente você está em conflito com com os povos originários, né, que têm direito àquela terra. Ou então você encontra os seringueiros, que também já foram outros invasores, né, colonizadores que vieram do sertão do Nordeste para a Amazônia, que também vieram para salvar um projeto econômico do Brasil, e que da época da exploração da borracha, que tinha toda uma economia que se desenvolvia através dessa exploração, que era um tipo de trabalho escravo também. Então, as pessoas eram tiradas de um meio ambiente seco, né, com fome, né, iam para a selva úmida, perigosa, com
com problema de todas as, chama-se Inferno Verde, né? E ainda mais invadindo terra dos próprios povos originários, né? Então tinha um conflito. É uma história muito complexa, acho muito bacana até. Na minha família do Ceará, meu pai foi seringueiro, meu avô foi seringueiro, ele participou dessas viagens, né? Subiu o rio Purus, foi para o Acre. Eu tenho essa vontade não gosto dessa palavra resgatar, né? Mas de fazer esse percurso novamente para fotografar o que é essa área hoje, né? Sei que deve estar muito diferente, né? Isso é normal. Mas isso me chama muito a vontade de fotografar isso. Não é fotografar a beleza, eu não fotografo. Tenho fotos, claro, né, da beleza amazônica, é uma coisa impressionante, é uma coisa exuberante, né? Superlativa, tudo lá é superlativo, né? Até os incêndios, até a tragédia, né? Então você tem uma série de pautas a serem feitas, né, que gostaria muito de estar lá, né, sempre. Mas não é possível, mas eu vou à medida do possível. Muito legal, um projeto bacana. Acho que vai dar um super trabalho. O problema é que nosso país é muito corrupto, né? Em todas as vertentes. A gente vê cada coisa que até assusta. Eu fui para o Amapá uma vez a trabalho. Antes de migrar para fotografia, eu trabalhei numa multinacional que era uma mineradora sul-africana. Aí tinha uma mina no Amapá. E aí eu levei um susto, porque eu nunca tinha ido para o Amapá e a realidade é completamente diferente da nossa. Primeiro porque eles estão numa outra linha, na linha de cima do Equador. Aí o cara falava, enquanto a gente está no verão, eles estão no inverno. Mais ou menos, né? Porque lá é quente pra caramba. Mas realmente tinha umas diferenças, né? Os bichos lá também eram gigantescos, assim. O mosquito de lá era um mosquito que a gente brinca falando que era de Itu, que era muito maior do que um mosquito daqui, né? E a corrupção era solta, assim. Você viu o aeroporto parecia uma rodoviária do interior, assim, com galinha passando. E ao lado do aeroporto tinha um esqueleto do que deveria ter sido o real aeroporto, que nunca se construiu, né? Eu nunca fui ao Pará, mas eu acho que... Você falando de aeroporto, uma área, quando o Chico Mendes morreu em 88, era vésperas, entre aspas, da Rio 92, né, que foi o grande encontro de ecologia do início do século passado, né, do final do século passado, e a revista Manchete fazia várias edições sobre a Amazônia, né? E em Boa Vista, o aeroporto era uma coisa impressionante, de garimpeiro, né, que invadia a terra dos Yanomami, pistas clandestinas, né, tinham várias foram. E antes e a gente via, tem uma fotógrafa que fotografou acidentes, né, que subiu o avião enquanto o outro descia, aí batia, queimava, né, explodia. Então tinha muitas pessoas morreram nisso, né? Pouco se falou sobre isso. Tinha os pilotos da Amazônia, que eram pessoas malucas, né, formidáveis também, porque ganhavam em ouro, por peso de ouro, para transportar os garimpeiros, os barris de gasolina e todos os mantimentos nessas pistas clandestinas que em 1990, antes da COP, não era nem COP na época, né? Era o Rio 92, que foi foi aqui no Rio Centro, né? O encontro de ecologia, né? Foi naquele hotel como que se fosse fica uma ali COP, no São né? Conrado? E aí Não foi naquele hotel que fica ali em São Conrado? Um que é... Aqui no Hotel Redondo? Que foi reformado agora. Não foi ali não, né? Não, aquele ali foi do Rio Centro mesmo, esse encontro, eu acho que foi no Rio Centro. E o que tinha engraçado nisso é que o presidente da época, que era o Collor de Mello, mandou implodir as pistas, né, porque a pressão internacional era muito grande. Então implodiram a pista porque tinham 40 mil garimpeiros já em 1991, 91, 92, lá naquela região. Então isso não mudou. Hoje tem, sei lá quantos milhares de garimpeiros continuam na terra dos Yanomami, né? Aquela fome que a gente viu ano passado, alguns anos atrás, né, em outros governos,
se repete. Né? São coisas que não... a gente esquece muito rapidamente isso. Né? As referências parece que perdem a sua se torna uma coisa política apenas, entendeu? Tal governo morreu tantos, outro governo morreu tantos, mas não. Eu acho que isso acontece há muitos e muitos anos. Verdade. Vamos voltar aqui. Nos seus projetos recentes, você retorna a slides e negativos antigos. Como é que é esse gesto de revisitar o passado, sem romantizar, mas atualizando o seu olhar? É o que eu te falei, né? Depois desse acidente que eu tive, né? Dessa ruptura, né? de tempo, eu descobri que o tempo é muito importante mesmo, porque primeiro me deu tempo de ver o que eu tinha feito. Né? Não podia fotografar, não podia carregar a câmera, não vou ficar em casa me deprimido, nem me vitimizando, então comecei a ver realmente meu arquivo, né? E tinha muita coisa em digital, em digital e também em negativo e slide. E aí eu revi o meu material de Nova York, que eu morei 2 anos e meio em Nova York, entre 94 e 97, passei 2 anos e meio, e eu comecei a ver as fotos que eu tinha feito numa época que Nova York já tinha sido fotografada milhões de vezes, né? Você não tem é difícil você fotografar uma cidade que já tem toda essa imaginação na cabeça das pessoas, né? Todo mundo sabe o que você vai fazer, né? Então eu andava muito por ali, fotografei muito, publiquei muitas vezes, mas muita coisa não foi publicada, não foi editada naquela época, né? E aí eu revi essas matérias, essas pautas que eu fazia muitas vezes por iniciativa pessoal, não era pauta da agência, porque eu não queria ficar em casa, eu queria fotografar a cidade que eu não conhecia, né? Então eu tinha que encontrar alguma coisa diferente, né? E você só encontra se você for para a rua, né? E aí eu fotografei muito, e eu revi esse material, reeditei, né? E tem um projeto, não sei se vai se realizar, de voltar a Nova York agora com uma máquina com iPhone, né? Para fazer um contraste entre a fotografia analógica, que foi feita com filmes diapositivo, né, o slide, com essa nova tecnologia, que eu não domino muito, mas que vai ser um aprendizado. E eu tenho certeza que Nova York já não é mais a mesma, né? Já vai estar completamente diferente em termos de arquitetura, sua silhueta, e o comportamento das pessoas parece também que mudou. Além de ter mudado tudo, né, em termos de tempo, né? O tempo, você tem esse tempo que é visível, né? Que é o que você vê em relação à arquitetura, aos objetos cotidianos, as roupas, né? Os carros, né? E aqueles táxis amarelos antigos, né? Enormes. E pelo que você vê hoje, né? Que eu não tenho 30 anos que eu não vou a Nova York, mas eu acho que vai ser uma redescoberta, né? Sem querer fazer o que eu fiz, não é isso que eu quero. O tempo é outro, né? O tempo é um tempo de uma redescoberta, mesmo de uma descoberta, porque é outra cidade, porque o meu trabalho em Nova York está ligado a maior parte dele ao sul de Nova York, ao sul de Manhattan, né? Onde tem Wall Street. Eu fiz um trabalho muito grande sobre Wall Street, durante 6 meses eu fotografei essa área, e que hoje está desfigurado, porque, né, teve o ataque de 2001, que ano que vem está fazendo 25 anos, né? Então essas fotos que eu fiz foram feitas antes desse ataque, então era Nova York que estava em burburinho, né? Tava os recordes do Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Valores, estava explodindo, estava batendo recorde um atrás do outro, tinha uma vida ali, né? Nas bolsas de valores não eram computadores, as pessoas trocavam, né? Brigavam, gritavam. Fotograficamente era um teatro, era um cinema aquilo, né? Um teatro para você, né? Então você conseguir... eu fiquei muito feliz de rever esse material que estava arquivado, né? Eu tenho meus diários também, que eu escrevo muito. Então é mais um projeto. Por isso que eu acho que o tempo da fotografia não é apenas a hora da fotografia, é você dar tempo ao tempo e você não sabe o que vai acontecer, né? Depois. Né? O que essas fotos vão virar, o que essas fotos podem representar para mim, um fotógrafo, né? O que ela representou para mim, né? Não foi apenas a foto que eu fiz para uma matéria ou para um projeto pessoal,
ela vai ter um significado depois também, que eu não sei qual é, né? Mas que hoje eu descobri, né, que faz parte da minha vida, né? É uma história, é um registro histórico, mas que não, também sem essa pretensão da história com H maiúsculo, né? Uhum. Mas é um momento meu, um momento de fotógrafo, um momento de autoral, um momento que você tem alguma coisa a dizer hoje que na época você talvez não soubesse, né? Então, é outra maneira de ver a vida. Eu acho que a fotografia ela te dá essa oportunidade, né, de você olhar o seu arquivo de uma maneira, de várias etapas. O que você foi feito, isso é a tua história, né? Quando eu saí da Gamar, a agência francesa, né? A Gamar, na época, tinha essa crise do fotojornalismo, a crise do digital que estava chegando. Eles compraram o arquivo de todo mundo, não todos, vários fotógrafos venderam o arquivo, né? Eu não vendi minhas fotos, né? Porque as fotos são minhas, você tem um direito autoral, o seu nome, que é preservado para sempre, mas o direito patrimonial depende de quem né? Se a empresa te mandou fazer, ela tem uma parte para ela, né? Eu não, eu pagava meus filmes, pagava minha revelação, não vou dar isso para ninguém, não vou vender isso, porque eu não sei exatamente pelo tempo o que isso pode representar depois. E eu acho que hoje para mim representa muito mais do que quando eu fazia, né? Então você cria projetos, né? Você cria. Com certeza não vai sair em jornal nem em revista, mas pode ser uma exposição, pode ser um livro, pode ser ou então ficar guardado, né? E daqui a 10 anos alguém vê, acha interessante e publica, não sei. Mas é uma vontade pessoal. Muito legal. Acho que dá uma exposição bacana, né? Um livro também. Comparando Sim, acho que sim. Esses momentos, esses dois momentos. Você falou do seu projeto lá em Nova York. Eu fui para Nova York uma vez só, mas como é que eu sou desligada, né? Eu fui na época que estava comemorando os 10 anos do acidente, né? E a gente chegou 2 dias antes da inauguração daquele espaço que eles fizeram em memória ao pessoal das vítimas. E é assustador, assim, ver. Eu não conhecia antes, eu só conhecia por televisão, foto, vídeo, e o acidente, né? Que eu lembro até hoje onde eu estava quando aconteceu. E você vê aquele espaço enorme, assim, vazio, né? Eu visitei muito aquele prédio, fotografei muito lá em cima, estava naquele, chamava The View of the World, acho que era isso, né? Tinha um restaurante lá em cima, no último andar, tinha um terraço que você ia para fotografar Nova York, fotografava as pessoas fumando já, era proibido, começou a ser proibido fumar no escritório, então as pessoas desciam e ficavam enfileiradas fumando. Tinha uma pracinha do lado onde o pessoal jogava xadrez, né? Todos aqueles brokers, né? com aqueles crachás de número de empresas, os caras jogando na hora do almoço o backgammon, como é que chama? Gamão, né? Gamão. E você via pessoas indo almoçar no jardim do cemitério. Tinha toda uma vida ali, entendeu? Então, que hoje foi transformada. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Wall Street continua, né? Wall Street da cidade, né? Continua. A rua. A rua estreitinha, uma pequenininha, né? Eu achava que era uma coisa monstruosa. Eu também, achava que era um negócio enorme. Mas eu acho que se você tiver foto aberta daquela área ali, dos prédios, porque ficou um buraco assim, né? No meio do nada, em volta os outros prédios, né? Um buracão assim. É chocante. Deve ser chocante. Eu vou ver isso. Eu quero ver isso esse ano. Bom, aí fotografo. Se não der certo esse ano, daqui a 25 anos, quem sabe você comemorar os 50 anos, não sei, tem um tempo, né? Vai continuar lá, né? Porque eles não vão construir nada. Tem tempo da fotografia, eu acho que... Virou um memorial, então. É isso. É bem legal. Acho que tem tudo a ver. A gente falou agora do seu projeto, né? Tem um projeto 7-1. O futebol aparece como símbolo de identidade e trauma coletivo. Estou imaginando que é aquela dia trágico da Alemanha. É isso mesmo. É o dia trágico acho que foi uma quarta-feira, não foi? Foi. O que a fotografia consegue dizer sobre o Brasil que o discurso direto não alcança?
Eu acho que esse 7-1 é um projeto que eu, mais uma vez, falo de tempo, né? Esse projeto não existia, existia já o meu trabalho sobre futebol no Brasil, que eu fotografo desde 1997. Cada vez que eu vinha para o Brasil, eu fazia uma matéria. Foi na época, na véspera da Copa do Mundo da França, em 98, eu vim para o Brasil fazer uma matéria grande. E cada vez que eu voltava, foi um tema que me apaixonou, né? Que me atirou a atenção, e eu estava sempre fotografando. E aí, em 2014, eu pensei em fazer um livro, não deu certo, né? Problema com a editora. Depois eu fiz em 2020, acho que em 2018, teve uma outra Copa do Mundo, né? Eu publiquei algumas fotos, mas não consegui canalizar para uma coisa mais concreta, né? As fotos existiam em digital, em slide, fotos em cores. E aí com esse 7-1 em 2014, eu pensei em fazer para esse ano, mas pode ser para a Copa do Mundo seguinte também, não tem problema, que é uma relação entre 7 escritores. Eu sei que já existe um livro sobre isso, já foi lançado, já fiz uma pesquisa, né? Mas são 7 fotógrafos e 7 escritores e um fotógrafo. São 3 escritores brasileiros, contemporâneos, 3 escritores alemães e um que seria entre os 2 países, germano-brasileiro, não sei como é que se fala isso. E aí essas pessoas contariam esse dia, né? Cada um escreve o que quiser, né? A proposta é que cada um possa falar desse dia de alegria, de tragédia e de felicidade e ruptura, né? De tristeza, enquanto as fotografias possam mostrar não aquela derrota, né? Mas que esse espírito do brasileiro continua, porque depois dessa derrota, depois da Copa do Mundo, domingo seguinte, os estádios já estavam cheios novamente, né? O Flamengo, Corinthians, ou Santa Cruz lá do Recife, ou o Remo do Belém Pará, o pessoal esqueceu a Copa do Mundo e continuou, e as pessoas continuaram vivendo, continuaram fotografando, né? Continuaram fazendo as suas conquistas, né? Pequenas, né? E suas derrotas coletivas, né? Acho que isso tudo faz parte desse espírito brasileiro, e hoje em dia de outros países também, como a França, mas não é a mesma coisa. Aqui no Brasil é diferente. É uma presença cotidiana do futebol, e isso me encanta, eu acho bacana, eu acho bonito, acho que mulher jogando futebol, né? Equipe mista, futebol que foi inventado na década de 60, eu acho, 70, por um carioca, eu acho que foi isso. Os personagens das torcidas, eu fotografo muitos personagens das torcidas, personagens símbolo, né? Cada um com as suas histórias, cada um mais impressionante que o outro, né? Eu posso te mostrar depois essas fotos. E mais uma vez, o tempo mostra que não é apenas aquele tempo da fotografia, foi aquilo que você pode fazer depois. Isso aí ninguém sabe, né? É um projeto que você tem, pode ser um projeto de um curador, pode ser um projeto de uma editora, pode ser um projeto, né? Mas eu pelo menos tento dar um formato a isso, né? E oferecer. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas também não pode se deprimir por isso, né? Tem que continuar. Então vamos ver se eu consigo, já tem alguns que toparam, né? E para tentar fazer uma exposição, pelo menos uma exposição antes da Copa do Mundo, aqui no Rio de Janeiro e na Alemanha. Muito legal, vai conseguir. Eu entrevistei ano passado o André Coelho, ele ganhou o WordPress. Eu falei para ele, eu não conheci ele, encontrei com ele nesse encontro lá com o pessoal do Globo, ele estava lá, ele é da F, né? E eu disse para ele, cara, você fez a foto que eu queria ter feito. Muito bonita aquela foto. Eu sou botafoguense, não por isso. Botafoguense? Mas porque a foto realmente é muito bonita. Muito bonita mesmo. Ele é um querido. E há 30 anos ele mandava foto para o concurso. Isso aqui é um cara que é resiliente. Isso é bacana. Parabéns a ele. Você realizou exposições ao ar livre em Paris, levando a Amazônia para lugares como o Champs-Élysées. O que muda quando a fotografia sai da galeria e encontra o público na rua? Eu acho que é interessante. Eu gosto muito desses projetos que possam ser feitos ao ar livre. Eu acho que a galeria é importante, o museu é importante, mas é um outro público, né? É um público que está ali, a exposição está protegida, as pessoas vão com o objetivo de ver alguma coisa.
Quando a exposição ela é ao ar livre, né, as pessoas estão com pressa, as pessoas não param, as pessoas param, elas se surpreendem, não faz parte do programa dela de ver aquela exposição. Claro que tem pessoa que vai para ver, né? Mas eu observei nessa exposição que as pessoas passavam, não paravam, outros passavam, paravam, outros passavam para ver uma foto, outros passavam para ver a exposição. Então acho que ela faz parte de uma atmosfera urbana, né? De um local que a finalidade dela é outra, não é apenas decorar a cidade, mas é dar oportunidade às pessoas, né? de se integrarem àquele ambiente. Mais inclusivo também, né? Ah? Mais inclusivo. Mais inclusive, e ao mesmo tempo, acho que não precisa esperar tanto, né? Eu não esperava tanto dessa exposição. Acho bacana, ela tá aberta ao público, né? Eu tenho outros projetos que seriam assim, né? Eu sempre tive essa vontade. Isso foi um convite, na verdade, da Prefeitura de Paris para uma associação chamada Outra Brasília, que é uma associação que trabalha com temáticas, né, de ambientais e sociais lá na França, trazendo projetos brasileiros e franceses, né, então um intercâmbio disso. E eu achei bacana você trazer a Amazônia ali naquele centro, que é um centro de consumo também, né, de passagem, de turista. Né, a pessoa vai para Paris e vê a Amazônia, né, quer dizer, tem outras exposições lá da Amazônia em museus, né? Falou-se muito do Ano do Brasil na França, com exposições da Amazônia, tem muita coisa. Mas achei bacana estar ali, ter essa... Engraçado que depois ela saiu da Champs-Élysées e foi para outro espaço, né? E que era um espaço de um jardim, né? Era nas grades do jardim, da porta do jardim. Roubaram uma foto minha. Eita! Roubaram, mas tudo bem, né? Tá ali, ela tá exposta a isso, né? Também não é uma obra, né? Ela não está no Louvre, né? Não está no espaço desse, seria um problema, né? Mas como ela está ao ar livre, ela está sujeita a isso. Ela está sujeita a ser rabiscada, ela está sujeita a ser arranhada, ela está sujeita a ser pichada, né? Mas não houve nada disso, apenas roubaram. E um dia alguém vai jantar na casa de alguém e vai ver minha foto lá e diz, eu conheço essa foto, né? São fotos grandes, né? Eram muito grandes? Era 1,5 m por 1,5 m. Caraca, realmente, o cara fez um quadro em casa. 1,5 m. Primeiro elas são impressas na próprio metal, no alumínio, né, direto, né? Eles passam um produto para evitar a pichação, mas tem alguns arranhõezinhos, né? As pessoas às vezes esbarram, né? Vão fazer uma foto, sei lá. Mas acho que é isso, ela está ali para ser usada e para ser... Também não tem problema se alguém for lá e pintar na minha fotografia. Aliás, eu faço muitos ateliês, né, para criança, que eu disponho as minhas fotografias para elas interpretarem, né, para elas intervirem, né, com pincel, com cores e tal. E tem essa coisa impressionante, né, cabeça de criança, o imaginário. Eu fico muito feliz de ver isso e às vezes é melhor do que a foto. Muito legal. na pós a gente tinha uns trabalhos para fazer. E um dos trabalhos que a gente fez foi no Paraty em Foco. A gente fez uma exposição numa praça lá, o Paraty cedeu uma praça junto com o apoio da prefeitura. E a gente fez uma brincadeira assim, a gente tinha numa árvore várias fotos pequenininhas assim, em PVC, que de um lado estava a foto, do outro lado estava o que o autor da foto pensou quando fez aquele registro, né? E tinha umas nos cavaletes, que aí você ficava a foto em cima e embaixo tinha um cavalete com papel para a pessoa escrever o que ela achava daquela foto. Legal isso aí, né? Foi muito bacana. E aí depois daquilo ali a gente fez um livro. Ótimo. Éramos 17 fotógrafos. Com 17 intervenções? Ou várias intervenções, né? Várias imagens e esse trabalho todo da praça, baseado num livro... que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso botar aqui na descrição do episódio, que era um livro que a gente estudava na pós também. Então, foi uma coisa que rendeu muita coisa. E é muito legal ver a pessoa interagindo, né, com o trabalho. E para a gente fechar, no mundo saturado de imagens rápidas e descartáveis, qual você acredita ser o papel da fotografia documental hoje? Ainda é possível resistir através da imagem? Eu acho que a pergunta tinha que ser, será que possivelmente existir, né? Porque acho que é isso, resistir em fotografar
resistir em sonhar, resistir em ir contra essas adversidades que não são nossas, não são nossos defeitos, né? Muitas vezes a gente acha que o problema é a gente, né? Que está mal adaptado, né? Quando na verdade é o exterior que te faz se sentir. Fotografia é uma coisa que você faz só, né? É uma coisa que você está muito isolado, muitas vezes você não tem uma certeza do que você tá fazendo. Apesar de você saber o que você está fazendo, você precisa de um apoio, uma baliza ali para seja um curador, seja um amigo, né? Seja sua esposa, seu marido, sua filha, alguém tem que você não se faz sozinho, eu acho. Né? Você tem que ser muito autoconfiante mesmo, né? E é uma profissão frágil, é uma relação frágil. Qualquer artista, né? Ele sabe o que está fazendo, mas mesmo assim ele tem um pouco de insegurança. Então eu acho que a gente precisa existir, né? Resistindo a essas adversidades e tentando fotografar, mesmo que não seja aquilo que a gente queira fazer. Né? Eu, por exemplo, faço foto de corporate, né? Eu faço retratos, faço fotografia de casamento às vezes, faço fotografia de casais em Paris que querem pedir a esposa em casamento da frente da Torre Eiffel, né? Eu faço isso tudo. Tem gente que acha que isso não tem nada a ver com fotojornalismo, né? Realmente não tem, mas é a maneira que eu tenho para me sustentar e sustentar meus sonhos, né? Como fotojornalista, como fotógrafo documentário. Se eu não encontrar a maneira de fotografar através das revistas, ou através das organizações não governamentais, por que não fotografar isso? Né? Aliás, você é fotógrafo profissional, né? Você tem que fazer, faz se quiser, eu faço. Gosto, acho que a experiência da fotografia me deu uma maneira de me comunicar muito fácil com as pessoas, né? E de descontraí-las também, e de participar. Muitos se tornaram meus amigos, né? Ainda se manda imagens e me procuram ainda. Eu acho que a vida da fotografia é essa, acho que é uma abertura ao outro, né? Seja como fotojornalista, seja como fotógrafo de casamento, seja como fotógrafo de uma galeria, de um artista, mas você tem que estar aberto eu pelo menos sou assim, né? Não me fecho, né? Eu sou muito isolado, né? Eu tenho muitos amigos mesmo, né? Na fotografia, que é coisa, né? Difícil, mas acho que a fotografia me trouxe muita liberdade, coisas que na adolescência eu não tinha tanto, entendeu? Sonhava, né, ir para a Amazônia, sonhava em ser fotógrafo, sonhava em ser surfista, sonhava em ser o camisa 9 do Botafogo. Né? Isso tudo são sonhos, né? E você poderia ter sido, talvez, né? Mas escolhi a fotografia, esse caminho que me deu, que não me arrependo, caminho que eu acho que é emocionante, tem muita dificuldade, né? Tem muita... Mas a sua fotografia, o seu tempo que é o mais importante, não é onde você trabalhou, né? Por quem você, onde é que está o seu nome atrás daquele, seu nome com a barra, o nome da agência, o nome do jornal. Não, acho que o mais importante é você mesmo, é você fazer o que você pode fazer, tentar fazer o que você quer fazer e publicar, se puder publicar. Mas pelo menos a foto já vai estar feita. E aí alguém vai um dia aproveitar disso. É o que eu acho. Muito legal. Muito legal mesmo. Ouvir sua história, sua trajetória, ouvir o que você pensa sobre fotografia. É inspirador. Ajuda a gente a ter forças para continuar, né? Porque às vezes a gente se para e pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque é uma profissão desafiadora. Acho que a gente vai ter sempre essa dúvida, né? Parar. Talvez eu tenha vontade de parar, já parei várias vezes. Né? Mas sempre voltei. Igual parar de fumar. Não é brincadeira. Mas você reflete, né? Faz uma reflexão e ver o que tem diante de você, como é que você pode fazer, né? Isso aí. É uma profissão difícil. Profissão muito difícil. E não tem problema nenhum você fazer outros trabalhos, né? O pessoal da Magnum fala muito sobre isso também, né? Que para eles
conseguirem fazer os trabalhos documentais deles, né, eles também aceitam pautas que eles não estão muito afim de fazer, porque é trabalho, e é isso. Trabalho é uma coisa, você trabalha para... Eles trabalham para as empresas, né, fazem retratos de corporações, né, paga-se bem, e aí depois na cooperativa divide, cada um vai fazer depois seus projetos pessoais. Isso aí. Que eu acho que é o que conta mesmo. Né? Ele tem uma estrutura boa ali, a agência é uma agência que tem uma estrutura boa, né, que vai facilitar a produção do fotógrafo, se ele quiser fazer, né? Se ele quiser, eu não conheço, não sei como é que funciona, né? Mas é o que se ouve falar. São contratos de confidencialidade que eles têm entre os fotógrafos e a agência, como outras pessoas também, outras agências. Eu trabalho numa agência chamada Hans Lucas, que é um coletivo, na verdade, são 600 fotógrafos, gente pra caramba, né? Cada um faz o que quer, né? E tem um código de confidencialidade também que a gente não pode revelar, mas está aberto também a vários fotógrafos, chamado hanslucas.com. Qualquer fotógrafo pode se candidatar, né? E se tiver um bom portfólio, é uma oportunidade, por que não? Não tem concorrência entre os fotógrafos, porque cada um faz o que quer, cada um faz, não o que quer nesse sentido de anarquia, né? Você faz porque tem um motivo, né? Tem tá a fim de fazer, tá a fim de fotografar, tá a fim de seguir uma pauta e pode mandar. Muito legal. Tá bom? Vou deixar o link aqui pro pessoal seguir. Para você, só para tirar a dúvida da galera, você começou no analógico, hoje você usa digital. Qual é a câmera que você usa? Só por curiosidade. Eu gosto de uma máquina chamada Olga, mas ela é analógica. Tá? É uma máquina diferente, chata, porque ela tem só uma velocidade, tem um B, 125, e duas aberturas, sol e nublado, que representa 11 e 16, 11 e 8. 11 para o sol e 8 para o nublado. Esse é para o documental, né, que você usa. E essa máquina é uma máquina que é interessante, no meu caso, que eu gosto disso, porque ela me limita. Não é qualquer coisa que eu possa fotografar. Né? Ela tem que estar na luz exata. Então eu trabalho com fotômetro, eu sei que ali vai dar foto, ali não vai dar foto, esquece nem ver, porque realmente não é um trabalho que é muito pensado, como na época que eu fazia minhas fotografias pela manchete. Né? Você não saía fotografando como a gente sai fotografando hoje com o digital. Você tinha que pensar. Né? Na época eu me lembro que a gente desenhava, né, a foto de abertura. Pô, eu preciso encontrar alguma coisa parecida com isso. Nesse caso da Olga, é uma máquina de filme 6x6, eu faço em preto e branco e também cor. Tem um trabalho sobre a praia de Copacabana aqui. Eu trabalho em cor e Copacabana e Marseille. Marseille é uma cidade na França, no sul da França, no Mediterrâneo, que eu acho que é a cidade mais brasileira, com espírito brasileiro do que que tem na França, né? E é muito parecida, eu acho, com Copacabana. Então eu fiz esse paralelo. Copacabana eu fotografo desde 2005. Tem 20 anos que eu faço esse trabalho. E em Marseille eu fotografo desde 2010. E eu consegui fazer um paralelo entre as duas praias, né? Não as duas praias, porque Marseille são 27 quilômetros de praia intercaladas, né? E Copacabana são 4,5 quilômetros. Mas você sente mais ou menos a mesma... Tem umas similaridades. Tem umas similaridades que eu mesma gosto energia. de fazer. A mesma energia, talvez. Mesma energia. E para os trabalhos comerciais? Trabalho comercial, eu trabalho com a Nikon. Já estava para mirrorless? Já migrou para mirrorless? Não, ainda não. Eu estava para comprar uma agora, uma Z2, né? Z5 II, mas o que eu comprei há pouco tempo foi uma DJI, né? Como é que chama aqui no Brasil? DJI? É o drone? Não comprei o drone, comprei aquela Pocket, né? Que é a Osmo Pocket, que sei. Que é maravilhosa. Uma galera usando isso. Você conhece ela? Conheço. Maravilhosa aquela máquina. Vídeo, né? Eu faço muito vídeo com aquilo. E é pequenininha, né? Pequenininha, parece um robozinho, né? Eu faço com ela e com o material tem um estúdio, né? Não tenho um estúdio, mas eu tenho um aparelho móvel, né? E para fazer os retratos, né? Nas empresas. Eu faço muita foto em Paris também, com os turistas. É uma coisa simples, né? Uma máquina digital, porque tem que... Às vezes, por isso que eu tenho que comprar esse mirrorless, porque o cara quer a foto imediatamente, né?
Ele quer que você transfira logo, né? Engraçado, você está fotografando, monta a cena e da menina, da mulher, né? E o marido está atrás fotografando com o iPhone, né? Mas não fica igual. Meu Deus do céu, aí o cara mostra aquela foto linda, maravilhosa, né? Aí, deixa eu ver a sua, né? Não, a minha só vai ver depois que eu fizer o tratamento, né? Porque ela está completamente, não é aquela cor viva, né? Então tem que aprender muito também. Muito legal. Lucão, muito obrigada. Adorei nosso papo. Aí você já está intimado para a próxima vez que você vier ao Brasil, a gente gravar de novo. Tá ótimo, obrigado. Tá? Pra gente falar mais. Pela sua atenção, pelo seu convite. Agradável falar sobre isso. Adorei. E, se alguém quiser falar comigo aí, meu Instagram, depois você vai colocar lá embaixo, né? Já aparece aqui no seu nome e tem o link também para o pessoal já pegar pelo link do vídeo. Prazer. Vou te mandar umas fotos também, se você quiser usar, você pode usar. Eu quero. Tá bom? Que aí já coloco na chamada. Vou dar umas fotos da Amazônia, desse projeto com a Olga, que eu faço em Copacabana, em Marseille, Olga da Amazônia. Show. Essa foto que eu fiz antes da gente começar a gravar, eu coloco na chamada para anunciar o episódio no Instagram. Qual foi a foto? Esse retrato que eu fiz seu. Esse retratinho que a gente fez, que eu fiz antes. Tá, ok. Aí, junto, eu coloco um carrossel e coloco as fotos. Que aí o pessoal já viu o seu trabalho e já fica mais interessado. Tá bom. Prazer te conhecer. Igualmente. Vou indicar alguns amigos meus aqui no Brasil vai passar uma listinha boa. Já tô animada aqui. Te prestigiar aqui, porque tenho certeza que é um canal importante aí para a fotografia brasileira. Obrigada. Tá bom? Só para finalizar, queria agradecer ao pessoal da Betamax, esse estúdio bonitão aqui, que nos atende sempre com muito carinho, nosso apoiador. Quem estava operando hoje aqui foi o Peixe. O Peixe está sempre comigo. Obrigadão, Peixe. Já começamos 2026, com um mega convidado. E agradecer ao Camar Seguros, nosso patrocinador. Se você não tem seguro de equipamento, nem de celular, clica aqui no link, faz uma cotação. A gente tem um desconto de 20% pelo código ANACAMP. É isso, até a próxima.